Olá pessoal, de volta ao canal e concurseiro. Na aula de hoje nós vamos resolver questões de concurso sobre sistematização da assistência de enfermagem. Essas duas primeiras questões foram cobradas em 2020 pela Fundatec, cargo de nível superior. A primeira questão foi adaptada pelo canal e concurseiro. No processo de enfermagem, a assistência é planejada para alcançar as necessidades específicas do paciente. As ações de cuidado são redigidas de modo que todas as pessoas envolvidas no tratamento possam ter acesso ao plano de assistência e o processo de enfermagem enquadra-se nas ações da sistematização da assistência de enfermagem. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo. Nós vamos analisar as assertivas, identificar as corretas e as incorretas. O histórico de enfermagem envolve a coleta de informações a partir de fontes primária e secundária, juntamente com a interpretação e validação da informação para criar uma base de dados completa. Correta. Aqui está falando da primeira etapa do processo de enfermagem, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, processo deliberado, sistemático e contínuo. 2. Após identificar os diagnósticos de enfermagem ou problemas colaborativos do paciente, o enfermeiro começa a quarta etapa do processo de enfermagem. Incorreta, ele começa o planejamento de enfermagem, a terceira etapa do processo de enfermagem, na qual ele vai determinar os resultados que se espera alcançar e as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde-doença. 3. A implementação do cuidado de enfermagem é a etapa final do processo de enfermagem. Incorreta. A implementação do cuidado de enfermagem é a quarta etapa do processo de enfermagem, sendo a etapa final a avaliação de enfermagem. 4. A avaliação de enfermagem é uma etapa do processo de enfermagem que inclui dois componentes: um exame da condição ou situação e um julgamento sobre se houve mudança. Correta. A avaliação de enfermagem é a quinta etapa, a última etapa do processo de enfermagem. É um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e também para verificar a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. 5. O diagnóstico de enfermagem, as prioridades e as intervenções do paciente não podem sofrer alterações após a avaliação. Incorreta. A avaliação é realizada justamente para verificar se a resposta foi adequada, se a resposta foi satisfatória e se alguma etapa do processo precisa de adaptação, mudança, alteração. Então, a resposta da nossa questão, letra B, apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas. Segunda questão. O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a seleção de intervenções de enfermagem que alcancem resultados que são de responsabilidade dos enfermeiros. São componentes de um diagnóstico de enfermagem, exceto A. Título do diagnóstico, correto. B. Definição clara, correto também. C. Características definidoras, correto. O que são as características definidoras? São indicadores e inferências observáveis que se agrupam como manifestações de um diagnóstico, por exemplo, os sinais e sintomas. D. Populações em risco, correto também. Essa categoria foi incluída na nova edição da ANANDA, a 11ª, 2018-2020. E o que significa essa categoria? São grupos de pessoas que compartilham características que levam cada uma delas a ser suscetível a determinada resposta humana. Por exemplo, pessoas com extremo de idades, recém-nascidos, idosos, compartilham maior suscetibilidade a volume de líquidos deficiente. E letra E, características de risco. Incorreta é a resposta da nossa questão. Essa terceira questão foi cobrada em 2019 pela EBSER, a banca foi a VUNESP, cargo de nível superior. O processo de enfermagem é um método utilizado para se implantar na prática profissional uma teoria de enfermagem. De acordo com a Resolução 358 de 2009, o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático e organizado em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Analise as afirmativas abaixo.
Nós vamos analisá-las e identificar as que são corretas e as que são incorretas. 1. A primeira etapa do processo de enfermagem consiste em investigação, anamnese e exame físico, cujo propósito é avaliar o estado de saúde da pessoa, identificar problemas e estabelecer relacionamento terapêutico. Correto é a etapa do histórico de enfermagem ou coleta de dados de enfermagem. 2. A segunda etapa do processo de enfermagem é o diagnóstico de enfermagem, definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde. Também está correto. 3. A terceira etapa trata-se da avaliação da assistência de enfermagem, onde ocorre a verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento para que haja implementação da assistência. Incorreta. A terceira etapa é o planejamento de enfermagem, onde ocorre a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, identificadas na segunda etapa, na etapa do diagnóstico de enfermagem. 4. A quinta etapa é a implementação da assistência de enfermagem, onde a equipe de enfermagem realiza o cuidado direto ou indiretamente, cumprindo e registrando a prescrição do enfermeiro. Incorreta. A quinta etapa é a avaliação de enfermagem. É um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, com o objetivo de determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e também de verificar a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, a resposta da nossa questão, letra A, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Só para a gente lembrar quais são as etapas do processo de enfermagem: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem, para a gente não esquecer nunca mais na hora que ficar nervoso na hora de fazer a prova. H de histórico, D de diagnóstico, P de planejamento, I de implementação, A de avaliação, H de PIA. Nunca mais esquece na hora de fazer a prova. E nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.